Na videoaula que temos agora, produzido por mim, Rosário Dilo, topógrafo de profissão, vamos abordar agora assuntos relacionados a curvas de nível. Aqui nesta videoaula vamos aprender como gerar as curvas de nível, vamos aprender como introduzir as cotas nas curvas de nível, vamos suavizar as curvas de nível, vamos também ainda mudar a cor das layers das curvas de nível. Para nós gerarmos as curvas de nível no AutoCAD Land, a princípio devemos saber que devemos ter o nosso terreno modelado. Tendo o nosso terreno modelado, podemos então começar a geração das curvas de nível. Para tal, devemos ir no comando Terrain e escolher a opção Create Contours, que é criar curvas de nível. A caixa de diálogo que abriu, ok? Conforme nós conseguimos ver aqui terreno natural, esta é a superfície que nós tivermos criado na videoaula anterior. Temos aí a superfície criada e aqui devemos fazer certas configurações. Configurações como o intervalo entre as curvas de nível secundária e o intervalo entre as curvas de nível principais. Como o nosso terreno não é tão acidentado, vamos então definir o intervalo das curvas de nível secundárias como 0,2. Se notarmos, no momento que alteramos o intervalo das curvas de nível secundária, altera automaticamente o intervalo das curvas de níveis principais. Podemos também mudar o nome da layer. Vamos escrever curvas de níveis secundária e a seguir vamos escrever curvas de nível principais. Em seguida podemos fazer um OK. Depois de fazer OK, fizemos Enter para aceitar a opção dada na linha de comando. E notamos então que o programa automaticamente gerou as curvas de nível. Mas se nós visualizarmos bem as nossas curvas de nível, notamos que elas têm certos bicos. E cartograficamente falando, as curvas de nível não podem ter este bico que estamos então aqui a mostrar. Para tal, devemos passar agora no passo de suavização de curvas de nível. Para suavizar as curvas de nível, vamos trabalhar com o mesmo comando, Terrain, escolher a opção Contour Style Manager. Na caixa de diálogo que abriu, vamos escolher a opção Contour Appearance. Em Contour Appearance, aqui onde temos Smoothing Option, vamos escolher a opção Add Vértice e pegamos a seta que temos aqui, arrastamos de 0 para 10. Em seguida é só fazermos OK e notamos então que as curvas de nível foram todas suavizadas. Para não confundirmos as curvas de nível ou de forma a notarmos quais são as principais e as secundárias, devemos então alterar a cor das curvas de nível. Vamos nas layers, é só escrever LA, fazer Enter, abre a caixa de diálogo de criação das layers. Nessa caixa de diálogo temos então já criadas automaticamente as curvas de níveis principais e as curvas de níveis secundárias. Vamos dar um clique aqui no quadrado na direção das cores para escolhermos a curva. Geralmente eu prefiro trabalhar com curvas de níveis principais a cor 30, ou melhor dizendo, secundária a cor 30, e as curvas de níveis secundárias com a cor 40, ou melhor dizendo, trabalho com a 30 para as principais e com a 40 para as secundárias. Fizemos OK para aceitar as cores e notamos então agora que as cores estão diferenciadas. Essas que temos com o castanho mais carregado são as principais e as intermédias que temos aqui são as curvas de níveis secundárias. Falando de curva de níveis, não é tudo. Em cartografia ou em topografia, a gente sabe que as curvas de níveis devem possuir cotas. Para tal, vamos então agora inserir cotas sobre as curvas de nível. Para inserir as cotas sobre as curvas de níveis, devemos ir no mesmo comando Terrain, escolhemos a opção Contour Labels.
Em Contour Labels vamos escolher Group Interior. Abre a caixa de diálogo dos incrementos ou do espaçamento entre as curvas de nível. Aqui em Elevation Increment vamos escrever o intervalo que nós tivermos usado para as curvas de nível secundária, que no caso é 0,2. Damos um clique em Add Multiple Interior Labels along each contour e vamos alterar aqui vamos escrever 50, de forma a que o programa de 50 em 50 metros sobre a mesma curva de nível aplique as cotas. Em seguida fizemos OK e é só fazermos agora corte sobre as curvas de níveis que nós queremos inserir as cotas. Clique de um extremo ao outro, fizemos um corte e notamos então que ela automaticamente insere as cotas sobre as curvas de nível, ok? Terminado este processo, damos então assim por fim o término da aula sobre as curvas de nível.